Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, hoje tivemos aí o último dia do Croatia Rapid and Blitz e eu fiz aí, o canal Xadrez Brasil fez a cobertura ao vivo e a gente teve aqui essa partida Garry Kasparov contra Jordan Van Foreest logo na primeira rodada aí do dia, tá bom? E a gente ficou na torcida porque o Garry Kasparov ontem acabou perdendo quase todas, empatou apenas uma partida e perdeu as demais. A gente ficou na torcida, claro que o Garry Kasparov tá enferrujado, tá aposentado e aqui são os melhores jogadores do mundo e a gente ficou na torcida, pelo menos tenta trazer uma vitória hoje, Garry Kasparov. Será que isso vai acontecer? Vamos dar uma olhada então. Garry Kasparov jogando contra Jordan Van Foreest. O Kasparov abre com o peão do rei E4, E5 pelo Jordan Van Foreest, cavalo F3, cavalo C6. E aqui a gente ficou imaginando, será que vai jogar a italiana? Será que vai jogar a espanhola? Nada disso, aqui D4, abertura escocesa, aqui pelo Garry Kasparov, é tão esquecida a abertura escocesa. E por D4, cavalo por D4, aqui eu fiquei torcendo para ele fazer o gambito escocês, eu não sei porque que eu sempre torço para os gambitos, né? Bom, aqui cavalo por D4, aqui cavalo em F6, cavalo por C6 e agora B por C6 pelo Jordan Van Foreest e E5, e o Kasparov aqui no lance 6 já tá atacando aqui, subindo o peão, agora o cavalo tá atacado, dama em E7, cravando aqui o peão e atacando, ameaçando capturar o peão, dama E2 protegendo, as damas ficam aqui meio na frente dos bispos, né? Isso aqui realmente não é sempre muito bom. Então a partida seguiu com o cavalo D5, salvando o cavalo C4 aqui pelo Kasparov. E agora dama B4 cheque, o Jordan Van Foreest tira a dama aqui da frente do bispo. E aqui realmente você tem que fazer o lance correto. Aqui a gente ficou na torcida um pouco aqui pelo Kasparov não perder na abertura, né? E aqui então, alguns lances são possíveis, né? Rei D1 é um pouco estranho de jogar. O que não pode jogar nessa posição é bispo D2, não foi jogado, né? Porque aí dama por B2. E apesar de que as brancas têm bispo C3, vai para dama C1 e as pretas aparentemente ficam melhores depois de dama D1 e das trocas. Aqui seria uma posição aparentemente melhor aqui para as negras, né? Então o Kasparov não permite isso acontecer, segue com cavalo D2 e agora cavalo em F4, Jordan Van Foreest ataca a dama. Isso até ajuda o Kasparov a tirar a dama da frente do bispo. Temos dama em E3, o cavalo tá atacado, volta para G6 e agora o bispo desenvolve aqui para casa de D3. Bispo C5 pelo Jordan Van Foreest atacando a dama, dama G3 aqui pelo Kasparov, um lance extremamente ativo, fazendo pressão em vários pontos importantes da posição, além de proteger o centro. Roque pelo Jordan Van Foreest, roque aqui pelo Kasparov e agora D6 jogado pelo Jordan Van Foreest, abrindo aqui o bispo e atacando diretamente o centro. E o Kasparov pensa bastante nessa posição, já começa a gente fica preocupado quando ele começa a pensar bastante, porque o tempo dele vai caindo. E aqui ele faz o lance cavalo B3, que é um excelente lance. Ataca o bispo e também aqui protege o peão de B2 e prepara para começar a perseguir a dama. Aqui cavalo por E5 foi jogado então pelo Jordan Van Foreest, ficando com um peão a mais, aceitou o sacrifício aí do peão do Kasparov. O Kasparov chegou sacrificando e agora o Kasparov segue com A3 perseguindo aí a dama. Temos dama B6 e agora cavalo por C5, dama por C5 e bispo em E3 segue perseguindo a dama Garry Kasparov. Dama em A5, B4, dama em A4 e o Garry Kasparov, pelo preço de um peão, conseguiu colocar a dama do Jordan Van Foreest para fora de jogo. Aí a dama não tá fazendo nada. E agora bispo D4 aqui pelo Kasparov, né? Então pressionando já G7, o cavalo não pode se mexer. Daí senão dama por G7, checkmate. F6 foi jogado, Foreest se incomoda com o tema, já joga F6, temos bispo por E5, F por E5 e aqui o Kasparov solta o F4 aí tentando abrir a posição, sai atacando o Garry Kasparov. Bispo em F5, o Jordan Van Foreest desenvolve a peça, tenta trocar, F por E5, bispo por D3, dama por D3, D por E5 e o Kasparov continua com um peão a menos, no entanto, peões aqui alvos, né? Muito fáceis de atacar e agora o melhor de tudo, é vez das brancas. Dama D7 aqui pelo Kasparov, a dama bem colocada, dama B3, a dama quer voltar pro jogo, dama B3, agora a dama por C6, protegendo aqui em C4, Kasparov recupera, portanto, aqui o peão. Dama em E3, cheque, rei H1 e agora rei H8 também colocando em rei de segurança. Torre de F1 atacando a dama C3 e aqui dama por C7. O Garry Kasparov agora tem um peão a mais nesse final, tá pressionando o peão central, continua defendendo em C4, torre de A em C8 atacando a dama. Dama por A7 aqui pelo Kasparov e agora ele tem 3 peões passados e conectados aqui na ala da dama. Torre por C4, H3, torre de F aqui em C4, de C em F4 e agora dama C5, o Kasparov ataca a dama, ataca o peão central. Dama B2 evitando as trocas, dama por E5 pelo Kasparov, mais uma vez ele segue com 2 peões a mais,
2 peões passados e conectados na ala da dama, uma posição completamente vencedora para o Garry Kasparov. No entanto, a gente ficava na agonia aqui porque o tempo do Kasparov já caiu. Ele tá jogando só nos acréscimos aqui. A partida é de blitz, 5 minutos para cada jogador com 3 segundos de acréscimo por lance. E o Kasparov já tá com tempo 0 aqui, só jogando no acréscimo. Ah, vai dando um desespero. Dama B3 foi jogado agora pelo Jordan Van Foreest. Dama E3 propondo trocas. Dama C4, o Jordan Van Foreest com mais tempo no relógio vai fazendo a coisa certa, vai tentando aí evitar a troca das peças pesadas e complicar a posição. Torre de A1, Kasparov, dama em F7, agora dama G3 aqui foi jogado. Temos H6, B5 avançando com o peão passado, dama D5, A4 protegendo, torre por A4, torre B1 passando a torre por trás aqui do peão passado. É a única esperança do Kasparov. Torre F5 foi jogado, B6 disparando com o peão. Torre G5 e agora o lance que exclama. Garry Kasparov faz o lance B7, o tabuleiro treme aqui, o peão passado prestes a ser promovido. Garry Kasparov entrega a dama aqui na posição. Aqui o Jordan Van Foreest não pode capturar aqui a dama, senão o peão promove para a dama com cheque e captura a torre na sequência. E o Garry Kasparov fica com uma torre a mais. Aqui a partida seguiu então com dama por B7 pelo Jordan Van Foreest, uma tentativa muito esperta. Com o tempo caindo, se o Kasparov toma a dama, ele perde a dama dele aqui em G3 e fica equilibrado esse final, fica bem equilibrado. No entanto, o Kasparov vai para o melhor lance da posição. O lance de arremate aqui, dama por G5. Garry Kasparov faz o lance dama por G5. E Jordan Van Foreest abandona aqui a partida. Vitória do velho Kaspa. Vitória aqui de Garry Kasparov, né? Aqui de fato vai para uma posição vencedora. Se jogar dama por B1... aqui simplesmente dama cheque, capturando a torre a dama na sequência, né? E aqui se capturar a dama, tá capturando a dama aqui em B7 com uma torre a mais. De qualquer maneira, uma posição vencedora, por isso Jordan Van Foreest aqui abandona aqui a partida, né? E o relatório a gente vê aqui então 89,1% de precisão para o Kasparov e 69,1% de precisão para o Jordan Van Foreest. Dominou a partida Garry Kasparov, dominou a partida, esteve melhor em algum momento, a gente vai ver esse ponto aqui, tinha uma combinação bonita na partida, e depois o Garry Kasparov foi ficando melhor de novo, ficou melhor a partida inteira, não passou sufoco Garry Kasparov, né? Vamos dar uma olhada aqui nesses momentos, ó, o primeiro momento que vale a pena falar, aqui depois de cavalo em E5, o Garry Kasparov jogou aqui o lance A3, né? No entanto, aqui tem um tema bastante interessante aqui, que seria o lance bispo D2 aqui na posição, seria muito forte, a dama tá praticamente sem casas aqui. Porque o que está acontecendo, né? A dama não pode, por exemplo, ir para uma casa como A4, senão o cavalo toma o bispo e o cavalo vai cair aqui em E5 na sequência, né? Então o que poderia jogar aqui? Talvez dama B6, mantendo a defesa então do bispo. Só que aí estaria vindo bispo A5, olha que loucura. Atacando a dama mais uma vez, tentando tirar a defesa aqui do bispo. E depois de dama 6, bispo C3 seria uma continuação vencedora. Olha que loucura, né? Colocando 2 ataques no cavalo e aqui as pretas vão perder peça, né? Vão perder peça. Para não perder aqui direto, teria que jogar bispo B6 única, né? Bispo B6 e aí poderia seguir com bispo por E5, D por E5. Parece que salvou tudo, mas aqui ainda teria C5 atacando o bispo e atacando a dama. Fantástica essa sequência, né? Fantástica essa sequência. As brancas ganham a força material aqui nessa continuação, né? Mas aqui, partida de blitz acabou não dando certo. E onde que o Jordan Van Foreest perdeu a mão? Foi um pouquinho mais pra frente, ó. Aqui nessa posição, torre de A em C8 foi jogado pelo Jordan Van Foreest. Talvez E4 avançando aí com tudo, disparando com o peão passado, né? A torre não pode capturar, senão tá desprotegendo a torre de A1. Teria que jogar aqui talvez C5, E3 e o jogo pode ir embora. Ainda melhor para as brancas, né? Aqui um peão a mais. No entanto, por conta do peão passado que já avançou um pouco, poderia oferecer maior resistência aqui o Jordan Van Foreest do que o lance jogado torre de A em C8. Legal demais, legal demais. Garry Kasparov conseguiu então sua primeira vitória aí no torneio, tá bom? No próximo vídeo eu vou mostrar mais uma partida do Kasparov e vou falar como é que foi a atuação aí do Kasparov no segundo dia. Tá bom, pessoal? É isso. Se você gostou do vídeo, deixa sua curtida, deixa seu like. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez. De xadrez.